Vamos lá. Bom, gente, eu estou aqui numa entrevista com o Diácono Ricardo, da Igreja Ministério Palavra Rema, do Valqueire, ali na rua Emberi, número 36. E a igreja começou agora com uma escola de obreiros. E nós estamos trazendo o Ricardo aqui para ele falar um pouco dessa escola de obreiros do Ministério Palavra Rema do Valqueire e se essa escola se estende para as pessoas, né? Para todos e para todas. E muito obrigado, Ricardo, por estar aqui conosco no programa da TV Rema, o que vai pelas igrejas, falar sobre essa escola de obreiro. Então, Ricardo, o que é a escola de obreiro hoje do Ministério Palavra Rema? A escola de obreiro do Ministério Palavra Rema é simplesmente uma estruturação do reino, porque as coisas não são feitas a modo bangu, tudo tem uma organização. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Atos, nas cartas paulinas, no livro de Tito, no livro de Timóteo, nós vemos os discípulos de Paulo, Tito e Timóteo, implementando o ensinamento de Paulo estabelecendo as igrejas. Paulo era um bandeirante do reino dos deuses. Ele, graças a Deus, ao Paulo dos gentios, ele ensinava como um implementador, um criador de uma abertura das igrejas. E ali ele estruturava ministérios, ele orientava como era a parte ministerial e a parte de liderança. E nesse curso nós lidamos com as duas partes. Tanto a parte estrutural, de liderança, quanto a parte ministerial. Preparando, nós temos uma apostila, onde nós dividimos em 3 partes essa apostila. A parte de liderança, porque um líder, o maior líder de todos os tempos foi Jesus, onde ele não pegou a elite, ele pegou pescadores e transformou o cristianismo. Ele não quis pegar pessoas prontas, ele preparou do nada. Pegou pessoas que se encheram do seu conhecimento para poder crescer. E a igreja tem que fazer isso. Tem que preparar pessoas para liderar e para serem liderados também. Porque quando a pessoa entende o que é uma liderança, ele respeita e reconhece um bom líder também. A parte bíblica, a parte de escrituras, todo obreiro tem que conhecer a espada, ter a espada afiada, entender o porquê que ele é um cristão, o que compreende isso. Quais são os dogmas do cristianismo? Por que ele é uma igreja protestante e hoje conhecida como evangélico? Ele tem que ter esse entendimento. Não pode uma pessoa ser levantada ali numa igreja e não ter um conhecimento. E a parte de rotina. Como reagir nos cerimoniais da igreja, no ofertório, na Santa Ceia, no batismo, no culto, na hora da pregação, do louvor, na recepção, tudo isso é ensinado para que a igreja saiba receber, saiba acomodar, e quem está de frente da obra, ele saiba ter um suporte necessário para que a obra seja feita, além do Espírito Santo, que já faz isso. Amém? Amém. Agora, interessante o que você está dizendo. Agora, as igrejas hoje, né, as igrejas contemporâneas, vamos dizer assim, as igrejas de hoje, né, ela não tem mais esse tipo de trabalho dentro da igreja, Ricardo? O que acontece? As coisas não é necessário, são não feitas... se faz necessário isso hoje? É necessário, porque você não vai saber se ninguém te ensinar. As pessoas estão... nas igrejas mais tradicionais, como a Igreja Batista Ortodoxa, isso é mais implementado. Mas se você não... As pessoas entendem que pelo Espírito se caminha. Mas não podemos andar simplesmente pelo Espírito, se nós não tivermos o conhecimento bíblico. E na estrutura da igreja, que adianta você ter um diácono que não sabe onde é que está a sua função, não sabe agir como diácono, um presbítero que não sabe, ou um pastor que não entende o que é ser um pastor ou auxiliar, ou o anjo da igreja, o pastor presidente. E para chegar a isso, nós vemos lá eu posso até trazer para vocês, quer ver?
no livro de Timóteo, 1 Timóteo, ele fala sobre... Eu vou achar aqui. No 1 Timóteo, ele fala sobre que, para aquele que é levantado, ele já precisa estar operando. Ele já precisa estar testado. Quer ver? Está onde? Ó. Aqui, ó. 1 Timóteo 3, versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Mas como é que um diácono, como é que um obreiro vai ser irrepreensível se aquela pessoa que entende não estiver pronto para ensinar? É verdade. Como é que uma pessoa, até mesmo essa passagem, ela tem que estar na espinha dorsal de todo aquele que almeja ou foi separado pelo episcopado. Se a gente ler essa parte, tem uma das coisas que ele vai falar aqui é que nós temos que estar aptos a ensinar, não só saber para nós. Nós temos que estar aptos a ensinar, a passar ensinamentos. Todo obreiro, todo servo, todo aquele que tem um ministério, que foi levantado, separado ou almeja, Deus entende que tem um chamado, ele precisa saber lidar com a espada, com as escrituras. E aqui ele vai dar uma dica de muito, quando a gente vai acompanhando o que ele pede para se fazer, ele vai querer ver, ó, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mais moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tende os seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, soberbecendo-se, não caia na condenação. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma forma, aí vai falar sobre os diáconos, sobre eles estar preparados. Isso aqui tem que ser uma espinha dorsal. Todo servo, todo ministro tem que ser aqui como cabeçalho. E o que nós fazemos, que o projeto que eu coloquei na mão do pastor Carlos Brunito, ele aceitou, foram separados pessoas que têm amor pela obra. Você não precisa chegar e dizer, essa pessoa já tem muito conhecimento. Não. Tem amor pela obra. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas não tem carinho, porque ministério é serviço. Ministério é abrir mão, às vezes, de uma coisa que você gostaria de fazer de outra forma, porque tu tem amor e tu quer fazer. E ali isso vai ser frisado. Ali a estrutura para o reino de Deus vai ser firmada. Está entendendo, pastor? Entendi. Agora, o diácono, você crê que esse projeto, ele faz uma igreja crescer? Com certeza. Todo edifício tem que ter a sua sapata. Toda casa tem que ter a sua fundação. Se você não prepara a fundação, como você vai ter crescimento? Quando você recebe um visitante na igreja e tem uma recepção, onde pega o seu pedido de oração, induz, orienta onde ele pode sentar, tudo isso ele se sente abraçado e ele volta. Quando você entra numa igreja, ninguém fala contigo, nem na entrar, nem sair, que você não vê as suas... você está, às vezes, com uma opressão, você está sofrendo por algum motivo, que nem todo mundo vem pelo amor. Às vezes a pessoa está amargurada. E um abraço, pastor Jorge, é muito importante. Uma igreja estruturada, com uma recepção, ela vai ter essa pessoa separada para fazer isso. Isso traz, a pessoa se encaixa, a pessoa se ambienta, se sente bem e volta. Então, com certeza, Amém. toda organização
era para o bem do reino. E isso é uma forma de organizar a igreja. Amém? Amém. Ricardo, quando é que acontece essa escola de obreiro do Ministério Palavra Rema? Qual os dias? Nós tivemos a reunião inicial semana passada, às 16 horas. Só de primeiro bate-papo foi quase 2 horas de bate-papo para entender, para falar sobre isso, para falar o porquê, para posicionar cada um, porque às vezes a pessoa, vou fazer um curso que vai me habilitar. Não, não é um curso para habilitar. A princípio, é um compromisso. Primeiro, um compromisso de você entender o que você está se propondo a ser. Porque nem sempre é fácil. Você ser um ministro não é honraria. Não para nós que somos, é para honrar a Deus. Com o nosso sacrifício vivo, nós sacrificamos nossa vida, nossa carne, às vezes entramos em brechas. A pessoa tem que ter esse entendimento. Depois dessa conversa inicial, está começando agora. Hoje vai ter a segunda aula, onde nós começaremos a entrar na parte de liderança, como tratar, como ser um bom líder, e iremos dar continuidade ao estudo, entendeu? Mas antes é o compromisso, é eu explicar exatamente o que Deus pede de um ministro, de todo aquele que aceitou a Ele como Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e almeja ou foi separado para o ministério. Aqui é uma coisa inicial, é um primeiro passo. Aquele que se adaptar, como fala aqui, e eu já li, em 1 Timóteo 3:11, 10, depois que servirem, se eles forem irrepreensíveis, se eles entenderem como isso funciona, eles serão levantados depois a diácono, a missionário, a evangelista, entendeu? Mas já fazendo, já botando a mão, já entendendo que o relacionamento com Deus, o que ele nos pede. Entendeu, pastor? Isso, Ricardo, isso se estende para outras pessoas, só para os membros da Igreja Ministério Palavra Rema? Pastor Jorge, a princípio, nós temos uma primeira turma que está sendo lançada agora. Nessa primeira turma, nós estamos separando 5 pessoas apenas. Não é aberto a membro, não é um curso a qualquer membro pode vir, porque o membro, às vezes, ele está muito imaturo. E tem certos assuntos que se conversa ali, de compromissos, que às vezes o membro não está preparado. Então, foi tirado 5 pessoas com esse perfil para atender essa demanda, a princípio, do Ministério Palavra Rema. Agora, existe uma pessoa que está com um problema familiar, que talvez não possa participar, existe outra que estava com outro problema que também não teve. Amém. Nada impede que nas próximas turmas, com o aval do nosso pastor presidente, isso possa ser aberto a outros ministros, a outros ministérios que queiram esse tipo de ensinamento. Nós já temos um material completo, aqui, ó, apresentando para vocês. É um manual que tem esses 3 tópicos, tanto a parte de liderança como a parte de escrituras, tanto a parte de rotina e de comportamentos dentro da igreja. Como proceder, existem coisas, ensinamentos de como a pessoa está gerando problema dentro da igreja, o que fazer, como proceder, tudo isso é explicado. E nesse material, que eu levei algum tempo para desenvolver, buscando ensinamentos e coisas de quando eu mesmo fui separado para o diaconato, uma parte desse material faz parte do material que eu tenho até hoje. Depois eu implementei, porque não tinha a parte de liderança, a rotina do obreiro não tinha. Se algum ministério achar que gostaria que alguém fosse preparado para isso, entre em contato que eu vou tentar conversar com o meu pastor presidente, você conhece, ele é uma pessoa maravilhosa, e nós vamos estudar isso. Essa turma não deve ser única. Não deve ser única, amém? Amém, porque é interessante, Ricardo, a gente
todo esse trabalho de eclesiástico, trabalho que tende ao crescimento da Igreja de Cristo, né? As pessoas podia abrir para as pessoas, né? Porque às vezes tem igreja que não tem ainda esse como é que eu posso dizer, esse privilégio ainda de ter igrejas pequenas que estão querendo preparar seus obreiros, preparar seus diáconos, suas lideranças. E quando se tem um curso desse, né, onde a gente possa atender essas igrejas, é uma coisa benéfica para o Evangelho do Senhor Jesus, né? Mas nós temos também a escola bíblica dominical, que é mais destinada à membresia. Na escola bíblica dominical é que se forja o crente. Aqui é uma coisa mais não para o membro comum, mas para o obreiro. Mas o próprio obreiro, ele tem que frequentar a igreja, tem que frequentar a sua EBD. Ali ele vai estar se forjando. Aí, se ele daria o presidente da obra tiver a noção e o entendimento do valor de uma turma especial dessa, ele pode formar ou falar conosco. Eu tento conversar com o meu pastor presidente para ver se a gente abre isso, entendeu? Mas até porque a EBD, a Escola Bidominical, é a base para tudo isso. Todo crente, mesmo que não tem um cargo ministerial, uma função ministerial, ele precisa ser frequente na EBD. Aqui, por exemplo, nós estamos, ao final do curso, nós vamos passar a EBD para a parte da tarde, para melhorar as pessoas. Mas não está funcionando a EBD nas igrejas. A gente está tendo dificuldade. Hoje, as escolas bidominicais estão todas esvaziadas, né? Por isso que você está fazendo aí passar para 6 horas, tem igreja fazendo isso para forjar o membro, as pessoas da igreja, e antes de começar o culto, participar do EBD, né? Porque a EBD está... Então, o curso de obreiro, ele faz um contraponto com a EBD, aonde atende, eu posso dizer, abre aspas, melhor, porque você traz as pessoas estão querendo novidade hoje no Evangelho do Senhor Jesus, né? A EBD é coisa antiga, é coisa tradicional das igrejas, mas hoje todos sabemos disso, que ela não está funcionando, porque eu não sei, entendeu? Mas não está funcionando. Mas os congressos, os cursos, por isso que eu estou fazendo essa entrevista contigo, um curso de obreiro é uma coisa maravilhosa para o crescimento da Igreja de Cristo, né? E eu, pastor Jorge, acho que isso tem que se abrir para a comunidade, tem que se abrir para a comunidade cristã, para que as pessoas venham ter uma formação, entendeu? O que acontece? As pessoas estão tendo seu relacionamento com Deus muito superficiais. As pessoas vão para a igreja para receber de Deus, mas não querem o que eles oferecem a Deus. Deus as criou com propósitos, mas elas estão deixando de lado os propósitos de Deus e botando no lugar a sua própria expectativa dessa vida. As suas vitórias, mas o relacionamento com Deus não é criado dessa forma. O Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Você precisa amar a Deus, você tem que entender o propósito que Deus tem para a sua vida, você tem que conhecer esse Deus, você não tem que simplesmente esperar que o profeta o revele o que Deus quer, que houve uma profecia. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que buscar a intimidade com Deus. E a EBD forja isso. A EBD, ela nos ajuda a entender a revelação divina. Por que isso é necessário? Porque nós servimos a um Deus insondável. Você não pode sair na rua e achar que Deus vai estar na esquina, você não tem a foto de Deus. Ele não se apresenta dessa forma. Ele se revela a nós através das Escrituras. É nas Escrituras que Deus se revela. E desta forma, através das Escrituras, é que nós vamos ter o conhecimento de Deus. Entender o que Deus quer, como Ele age, quais são os propósitos, o caminho que nós vamos seguir mediante a isso. Sem a escola bíblica dominical, não existe isso. Quando a pessoa já quer. Eu já tenho um entendimento, eu já sou um membro, e a igreja precisa de uma estrutura, aí nós separamos estas pessoas
não é qualquer um, para a turma de obreiro. Tá entendendo? Ela tem que ter, não é qualquer um, porque tem pessoas que... Paulo fala que a maioria das pessoas está tomando leite, que são bebês da fé. Precisam ter amadurecimento para se alimentar de alimentos sólidos. Mas não fazem isso. Continuam no mingau, tratados como se fossem criancinhas com Deus, mimados, problemáticos, não amadurecem na fé e no propósito de relacionamento com Deus. Aí não tem como uma pessoa assim ter um compromisso. Você contar com a pessoa para um compromisso, para um passo a mais. O senhor está entendendo? Tem que ser pessoas que já entendem isso. Por isso que na primeira aula eu sentei para conversar e falar, é isso. Claro, não é para você deixar para lá tua esposa, o teu marido, a tua família, a sua casa, a sua família é o teu primeiro ministério. Só que você não pode dar migalhas para Deus. Tem que separar o teu tempo, o teu compromisso, se organizar também para servir a Deus. E nem todas as pessoas entendem assim. Amém. Então, meu Ricardo, obrigado pela tua entrevista aqui no nosso programa da TV Rema. Muito obrigado. Vamos estar mais vezes contigo, falando sobre isso e outras coisas, né, inerentes ao Evangelho do Senhor Jesus. Tuas considerações finais, nós chegamos ao final do nosso programa. Tudo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos o bebê da fé. Nós não sabemos lidar com o Espírito que agora habita em nós. Mas nós não podemos permanecer assim. Se você faz parte do ministério, se você faz parte de uma igreja, se você é líder de uma igreja, um anjo da igreja, um pastor-presidente, a função é dar crescimento ao corpo. E como é que você faz isso? Um a um. Quem faz parte do corpo? Nem todos querem, mas às vezes tu tem pessoas que estão almejando em ter crescimento. Invista no conhecimento, invista na IBD, invista em preparar. Às vezes a igreja é pequena e o pastor-presidente ele quer fazer tudo sozinho. Mas ela vai ser sempre pequena, porque Deus não falou que você tem que fazer tudo sozinho. Você tem que preparar líderes, você tem que preparar obreiros, para que Deus tenha como dar crescimento. Porque uma igreja que não busca crescimento, ela está fora do propósito do cristianismo. Então, implemente a IBD, mesmo que as pessoas não vão ainda, mas você está fazendo a sua parte como líder, como anjo da igreja e como servo. E Deus coloca as ovelhas na sua mão, mas é dele, para você cuidar. Então, o que nós precisamos é caminhar nesses ensinamentos. Amém, pastor Jorge? Amém. Obrigado pela tua audiência. Ficamos na próxima entrevista. Graças, Pai.